visão de que esta questão de nas empresas se tratar de alterações climáticas e de combater as mudanças do clima seria uma espécie de infiltração das ONGs na agenda da gestão. Ou seja, tínhamos aqui uma espécie de... Como as Nações Unidas estão muito interessadas nas alterações climáticas e as Nações Unidas são essencialmente ONGs, o Global Compact é uma espécie de uma ONG infiltrada na gestão que tenta colocar nas empresas ideias que não têm nada a ver com o sucesso da gestão. Esta visão é profundamente errada. E nós, no Global Compact, temos conseguido demonstrar a muitas empresas, por isso a nossa adesão aqui em Portugal, por exemplo, no ano passado quase que duplicou, nós temos conseguido demonstrar que não é assim. Na realidade, as alterações climáticas são um dano para toda a gente, incluindo as empresas, mas mais do que isso, quando as empresas colocam na sua estratégia uma decisão de mitigar, de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para mitigar os efeitos que provocam alterações climáticas, as empresas estão a fazer boa gestão. O que se demonstrou com clareza é que, se a empresa alinha com esta grande agenda mundial, a empresa alinha com as suas partes interessadas. A empresa alinha com as políticas das autoridades públicas da União Europeia, do Estado português também. Quando uma empresa adopta este tipo de estratégia, vamos, em todos os nossos atos, cuidar de reduzir, eliminar as causas que nos possam ser atribuídas de alterações climáticas, vamos descarbonizar, vamos alterar as nossas fontes de energia, vamos alterar a nossa economia de linear para circular, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, porque tudo acaba contribuindo para a redução do impacto sobre o clima. Quando as empresas estão a fazer isto, descobrem, e para nós, sem espanto nenhum, para nós é óbvio, descobrem que melhoraram os seus processos, melhoraram a sua eficácia, aumentaram o envolvimento dos seus trabalhadores e trabalhadoras, melhoraram a sua forma de lidar com os consumidores, atraíram novos clientes, descobriram produtos de nicho, ou seja, por muito estranho que possa parecer a alguns, a ética é mesmo verdade. Fazer o bem faz bem. E fazer o bem nas organizações, ou seja, fazer aquilo que todo mundo quer viver num planeta bonito, verde, com ar puro, com chuva de vez em quando, claro, com tempestades também fazem parte, mas um bom planeta, um planeta com que estejamos em paz. Não, mas não no saco do... Toda a gente quer isso. E as organizações empresariais e outras não podem ser fazedoras de problemas. Têm que ser construtoras de soluções. Soluções que passam por dar às pessoas não apenas o que elas querem hoje, mas o que elas querem a médio e longo prazo. Um mundo melhor para viver. Esta decisão de trabalhar para a solução tem sido chamada o propósito da organização. Nenhuma organização pode confessar às suas partes interessadas: o nosso propósito é ganhar dinheiro, custe o que custar, dê para onde der. Não pode fazer isso. Talvez possa dizer isso aos seus acionistas, mas mesmo isso é cada vez mais difícil. Porque os grandes acionistas já perceberam que valor sustentado passa por políticas sustentáveis. E valor que não seja especulativo, que não seja para hoje, para amanhã, e depois que vier atrás que feche a porta, esse tipo de valor implica uma reconciliação entre as empresas e o seu meio ambiente, o seu ecossistema, o seu sistema de suporte, aquele sistema que contribui para a criação de valor na organização. Portanto, este gesto das Nações Unidas, de há 20 anos atrás, de criar o Global Compact, que o Kofi Annan nunca deixará de ser celebrado e honrado por tê-lo feito. Já agora também dizer-vos que ele não esteve sozinho, houve algumas pessoas que alimentaram esta ideia. Uma delas, o professor John Ruggie, que foi o autor da Framework for Human Rights e que faleceu recentemente, também para a saudade de muitos
que estiveram ligados ao nascimento desta iniciativa. Nós temos consciência no Global Compact que não somos uma espécie de ONG a exportar ideias que não têm nada a ver com a gestão. Pelo contrário, nós estamos no coração da gestão a tentar que, contra alguns velhos do Restelo, a gestão adote como sua estratégia o alinhamento com o conjunto das suas partes interessadas e a criação de valor para todas elas, não apenas para o acionista, porque nós queremos que seja criado valor para o acionista. Sem criação de valor para o acionista, a organização morre, mas é essencial que a organização crie valor para todas as partes interessadas do seu ecossistema. E, nesse sentido, é fundamental toda esta transformação para uma forma de criar riqueza, um modelo de desenvolvimento que não seja agressor e prejudicador do clima, mas que, pelo contrário, contribua para um mundo melhor para as futuras gerações. Afinal de contas, foi essa a mensagem original da sustentabilidade e é essa a mensagem que nós temos de manter hoje e nas próximas gerações. Desejo-vos muito bom trabalho, muito obrigado a todos e a todas por estarem aqui e pronto, e é o que tinha para vos dizer. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Ficamos agora com Anabela Vaz Ribeiro, a diretora executiva da nossa rede. Anabela. Peço desculpa. Tenho aqui uma apresentação que gostava de partilhar aqui algumas coisas convosco para complementar aqui alguma informação e depois também para a Raquel poder partilhar esta apresentação com quem achar conveniente, porque fica aqui alguma informação sobre o programa. Ora, vamos lá ver. Nós estamos aqui com coisas novas. Vamos lá ver se eu consigo fazer isto. E então, estão a ver ou não? Digam-me lá. Só por em modo de apresentação. Ora bem, então eu vou... Já está a arranjar? Pronto, então. O objetivo da minha apresentação é, para além de dar algumas informações base sobre o programa, chamar a atenção da importância que isto tem do ponto de vista da gestão, ou seja, complementando aquilo que a engenheira Parra de Silva estava a dizer. Porque neste momento não trabalhar sobre o tema das alterações climáticas já não é opção. Ou seja, nós hoje já não temos alternativa a não ser fazer de facto alguma coisa sobre isto. Mas deixando aqui alguns dados e, enfim, não colocando aqui tanto o foco na nossa apresentação, mas deixando aqui alguns dados, nós podemos ver que nos últimos anos, através dos estudos que nós temos, foram alcançados alguns marcos e alguns progressos em algumas áreas, nomeadamente aquelas que para nós que selecionámos aqui porque são mais emblemáticas. No que tem a ver com a ação climática, existem quase ou mais de 1.500 empresas aderentes à campanha do Business Ambition for 1.5, já vou explicar o que é que isso é, mas basicamente é uma campanha em alinhamento com os limites apresentados pelo Acordo de Paris. Depois temos também progressos alcançados no que tem a ver com a igualdade de género e o ODS 5 também sendo, tal como o 13, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável prioritários para o governo português, tem sido também uma escolha internacional porque tem muito trabalho para ser feito. Portanto, basicamente os ODS que são mais trabalhados por nós são aqueles onde o gap está mais longe e, portanto, aqueles onde as metas estão mais longe de serem alcançadas. Também houve aqui alguns progressos nas questões da água, porque neste momento existem questões relacionadas com a água que advêm das alterações climáticas e do aumento substancial da população, e também houve aqui bons resultados naquilo que foram as questões da inovação para resolver, para trazer novas soluções para a sustentabilidade. Mas um dos focos do engenheiro Guterres continua a ser, como a engenheira Parra da Silva dizia, o foco naquilo que tem a ver com as alterações climáticas pelo impacto que isso tem, e portanto tem havido uma pressão a nível global, e penso que isso até tem sido visível na comunicação social,
uma pressão a nível global para se conseguir trabalhar sobre esta matéria e para levar as empresas a terem metas ambiciosas e a comprometerem a sua operação e a sua organização com não deixar aumentar a temperatura mais do que 1,5 grau. E, portanto, neste momento já não estamos a olhar para os 2 graus que vêm no Acordo de Paris, mas já estamos a trabalhar apenas para ter metas alinhadas com 1,5 grau. Pronto. E a verdade é que tem-se feito imenso trabalho ao nível de vários dos objetivos, mas ainda existe muito trabalho para fazer. Aliás, as agendas têm esse objetivo, têm períodos de 15 anos para permitir trabalhar sobre metas alargadas ao longo de muito tempo. A transformação social e económica não é rápida e, portanto, não são problemas de solução fácil, mas digamos que estamos na direção certa, embora não à velocidade desejável, ou seja, precisávamos de aumentar aqui a nossa velocidade sobre esta matéria. E a ação climática é, de facto, um desses temas. Pronto. Para isso, nós temos feito, para além de campanhas de explicação e de sensibilização e ações de formação abertas, como alguns de vocês provavelmente já tiveram conhecimento, temos um programa, que é o Climate Ambition, que visa exatamente proporcionar capacitação e conhecimento às empresas sobre como é que elas podem abordar este tema. E, portanto, mais do que apenas, enfim, saber que isto é um tema que tem que ser trabalhado, o programa permite de forma mais específica ajudar as empresas no cálculo das emissões e, portanto, proporcionar ferramentas específicas para que as empresas percebam melhor o cálculo das emissões do âmbito 1, de âmbito 2 e de âmbito 3. É esse o âmbito do nosso programa e daí também o facto de ele demorar 6 meses, portanto, ter uma duração de 6 meses, porque digamos que não são conceitos assim tão simples, e a Bárbara daqui a bocadinho já vai aqui partilhar a experiência da TMG, porque eles também fizeram o programa e também passaram por todo este processo e pode-nos contar aqui um bocadinho a história para ilustrar um pouco como é que isto se passa. Pronto. Mas o meu papel aqui é explicar um bocadinho quais são os drivers deste processo. Portanto, nós sabemos que há aqui um tema que tem que ser trabalhado. Existem já em Portugal diversas políticas nacionais que nos empurram para esta matéria, portanto há um Plano Nacional de Energia e Clima, existe um roteiro para a neutralidade carbónica. Portugal já tinha metas de neutralidade carbónica antes de haver o Green Deal e de haver esta decisão da Europa de ser o primeiro continente do mundo neutro em carbono. Temos também o Acordo de Paris, que basicamente é o instrumento global que organiza os governos sobre estes temas, temos também a Lei Europeia do Clima, que foi aprovada durante a presidência portuguesa, na União Europeia, e que também, enfim, vem suportar o facto de que nós precisamos de reduzir as emissões em 57% até 2030, se queremos ser o primeiro continente neutro do mundo em carbono até 2050. Pronto. Naturalmente que isto vai trazer desafios adicionais às empresas e vai trazer também políticas mais apertadas em diversos setores de atividade e obrigatoriedades de cumprir determinados requisitos. Pronto. Mas tirando isso, portanto, nós já temos a Lei Europeia do Clima transposta para Portugal, não está regulamentada, embora tenha sido transposta, não está regulamentada, portanto não temos os detalhes e os específicos sobre esta matéria, mas teremos a breve trecho, porque obviamente isto está na agenda do governo e tem que ser cumprido. Mas depois temos outros drivers para além desses, e um deles é a nova forma de reportar e de avaliar as empresas, que são os ditos critérios ESG, ou seja, Environmental, Social e Governance, que muitos de vocês conhecem muito bem. E dentro destes critérios há um que é mandatório, não há forma de não apresentar esses indicadores de uma forma ou de outra e tem a ver com o cálculo das emissões. Portanto, eu tenho que saber quais é que são as emissões que são produzidas pela minha operação e também devo saber quais são as emissões que são produzidas pela minha cadeia de abastecimento. Pronto. E, portanto, neste sentido, este
projeto e este programa também ajuda a cumprir não apenas todas as premissas anteriores, mas ajuda a empresa também naquilo que é a resposta aos critérios ESG e as suas obrigatoriedades de reporting que vêm da diretiva europeia, se for uma das empresas abrangidas, ou não sendo, está certamente na cadeia de valor de uma dessas empresas e, portanto, provavelmente também terá que disponibilizar estes dados. Aliás, a maioria dos questionários internacionais de clientes, inclusive até o EcoVadis, já pedem às empresas para colocar o cálculo das suas emissões. E, portanto, digamos que é muito difícil neste momento ultrapassar este tema. E nós também sabemos que não está absolutamente estável a fórmula de cálculo, ou seja, existem ainda muito, não é que não esteja estável, porque há um referencial, mas existem ainda muitas dúvidas e muitas premissas para o cálculo das emissões. Pronto. O nosso programa ajuda a resolver esses pontos, portanto, permite às organizações acompanhar de A até Z quais é que são as premissas que são adotadas, o que é que está dentro do âmbito 1, dentro do âmbito 2, dentro do âmbito 3 e como é que a empresa pode ter uma estratégia para conseguir medir as suas emissões. Para além disso, no final dessa parte, e portanto, e aqui as emissões de âmbito 3 têm, enfim, uma importância cabal e toda a gente sabe que essa é a parte difícil, não é? Portanto, as emissões de âmbito 1 e de âmbito 2 são menos desafiantes do que o âmbito 3, que é onde está o principal problema, e é também onde nós damos mais atenção justamente por isso, porque aquelas 15 categorias, obviamente, são difíceis de trabalhar. Às vezes nós não sabemos por onde começar, que tipo de estratégias é que devemos adotar, e esse é o âmbito do programa. Pronto. E depois ainda temos outro driver que é a taxonomia europeia, que vem trazer aqui também algumas obrigatoriedades, que é uma agenda que ainda não está totalmente fechada, espera-se que esteja fechada durante este ano, mas onde o cálculo das emissões também está presente e temos, obviamente, a nosso financiamento bancário associado a critérios ESG e também à taxonomia europeia. E, portanto, digamos que este indicador de base precisa de ser trabalhado com rigor e, portanto, as empresas têm que saber exatamente o que é que está dentro de cada âmbito e como é que devem fazer esses cálculos, e este programa pode ajudar no estabelecimento dessa metodologia, que é aquilo que eu penso que a maioria das empresas procura. Pronto. Portanto, às vezes nem é tanto, eu acho que as empresas já perceberam, já compreenderam qual é a importância de trabalhar em ação climática, portanto, quais são as consequências que advêm das alterações climáticas. Agora é preciso passar um passo à frente e saber exatamente como é que nós vamos lidar com isto e o que é que nós temos que fazer. Pronto. E esse é, de facto, o âmbito do programa. E não sendo por uma razão ou por outra, digamos que esta é a lista de razões que nos leva a trabalhar sobre esta matéria, porque quem não começar a fazer agora, a breve trecho vai ter que conseguir fazer isto de uma forma ou de outra, porque todos os questionários internacionais de todos os operadores e todos os índices pedem o cálculo das emissões. E a maioria deles já vai mais longe e pede também as emissões de âmbito 3. Pronto. Para além disso, é um fator de diferenciação, porque nem todas as empresas estão nesta corrida, muitas delas têm um esboço do cálculo das suas emissões e, portanto, aquelas que tiverem este trabalho bem feito e bem estruturado, permite depois também que se diferenciem em termos globais. Pronto. E, portanto, e para isso a nossa proposta, ou seja, para aqueles que querem ir um bocadinho mais à frente, digamos assim, é que, enfim, se juntem também ao Business Ambition for 1.5, ou seja, e o que é o Business Ambition for 1.5? É uma campanha que foi lançada em 2019 pelo Global Compact, mas que neste momento é totalmente gerida pela Science Based Targets Initiative, e que basicamente convida as empresas a submeter metas de redução das emissões que estejam alinhadas com a ciência. Pronto. E, portanto, basicamente, as empresas que estiverem no Business Ambition for 1.5 e tenham depois as suas metas aprovadas, podem, de forma direta, afirmar que têm as suas metas alinhadas com a ciência, que têm uma estratégia de redução das emissões que foi validada por terceira parte.
Neste momento, a SBTI, portanto, a Science Based Targets Initiative, tem 24 empresas portuguesas com metas submetidas, nem todas ainda aprovadas, porque isso é um processo que também não é direto e simples, porque há muitas empresas comprometidas e é um trabalho difícil de fazer, porque é diferente de setor de atividade para setor de atividade, e portanto digamos que 24 empresas não é muito, por um lado. Por outro lado, são 24 pioneiros que quiseram ver as suas metas aqui apresentadas a nível global e a compararem-se com quase 1.700 empresas a nível global. Pronto. Aqui no nosso programa, enfim, existem os programas do Global Compact, são todos organizados mais ou menos da mesma forma. Existe um primeiro momento de aprendizagem através da academia, e, portanto, os programas só são passíveis de serem frequentados por empresas que pertencem à iniciativa, porque o acesso à academia está vedado às empresas que fazem parte do Global Compact. E, portanto, é uma espécie de flipped learning. Primeiro, a entidade faz um curso em e-learning, normalmente um por mês. Depois tem um workshop internacional, e esses são facilitados pelos parceiros do projeto e são em inglês com as empresas internacionais. Depois existem workshops nacionais feitos só com as empresas portuguesas e em português, e com convidados que nós também organizamos aqui. Nós temos um facilitador e uma equipa ali do Instituto Superior Técnico que nos acompanha neste processo. E depois existe ainda aqui um acompanhamento da parte do Global Compact Network Portugal para ajudar as empresas a fazer as atividades que saem do programa e preencher os requisitos e conseguir dar resposta a todas as atividades globais. Pronto. Os programas normalmente funcionam assim e, portanto, será sempre academia, workshop internacional, workshop nacional e depois, entre aspas, trabalhos de casa. Pronto, é mais ou menos assim que funciona. O Lucas depois também vai aqui ajudar e dar aqui um bocadinho mais de detalhe, embora não seja a primeira vez que nós fazemos o programa. Pronto. Aqui, só para vos deixar aqui um bocadinho de informação sobre o Business Ambition for 1.5, temos aqui em baixo os diversos parceiros do projeto e, portanto, as empresas que depois, opcionalmente, quiserem aderir ao Business Ambition, obviamente podem sempre fazê-lo. A adesão ao Business Ambition diretamente, portanto, no momento da adesão não tem custo, mas depois a validação das metas tem um custo que é pago diretamente à Science Based Target Initiative, que basicamente é eles fazerem a validação das informações que vocês apresentam de redução das emissões, pronto, das metas que estabeleceram e de como é que vocês se propõem a reduzir as emissões, ou seja, que percentagens é que vão ser reduzidas ao longo do tempo. Se a entidade que adere é uma PME, tem 12 meses para apresentar as suas metas. Se a entidade for uma grande empresa, tem 24 meses para desenvolver e submeter as suas metas, porque obviamente o grau de complexidade é diferenciado e, portanto, obviamente também se sabe que é preciso, enfim, tempo para estudar as emissões, recolher informação, ter instrumentos de recolha que sejam fidedignos e rigorosos e que cumpram os princípios que são apresentados no GHG Protocol. Então... Enfim, há aqui uma série de etapas que têm que ser seguidas Sim. para que depois as metas sejam aprovadas e não exista aqui problemas de validação da informação. Pronto, e podemos dizer, pelas entidades que já passaram por este processo, que é uma análise muito rigorosa, muito específica, é tudo visto à lupa, porque obviamente não se pode depois comunicar que temos metas alinhadas com a ciência e de facto depois não ter. Portanto, é um processo super rigoroso, mas fica desde já aqui o convite para as entidades que queiram então estar na liderança internacional. Se forem ao site da SBTI, podem ver pela pesquisa por Portugal, conseguem ver perfeitamente quais é que são as 24 empresas, mas obviamente são sempre os suspeitos do costume que vocês podem ver. Pronto, em Portugal também temos um conjunto de signatários do Business Ambition for 1.5, nós fizemos cá um evento internacional com o Global Compact, portanto tivemos cá uma reunião mundial do Global Compact em 2019,
em novembro de 2019, e tivemos um conjunto de empresas, que são estas que aqui estão, que aderiram ao Business Ambition for 1.5. Algumas delas, porque depois, enfim, com a pandemia, estes prazos foram alterados, como devem imaginar, não é? O mundo ficou aqui em suspenso. Algumas delas já apresentaram as suas metas e essas metas já foram validadas, outras ainda estão aqui nesse processo. E hoje temos aqui connosco a TMG, também para partilhar aqui um bocadinho a sua experiência. E pronto, portanto, estes são os passos. Nós neste momento estamos com inscrições abertas até dia 30 de abril. O programa começa no dia 1 de maio, portanto aqui um mês depois, peço desculpa, uns dias depois, e encerra a 31 de outubro. Pronto, são 6 meses de programa, com uma agenda que é prevista no início e tentamos sempre cumpri-la para que as pessoas consigam acompanhar. São 2 participantes por empresa, como em todos os programas. E pronto, e temos aqui, isto é a informação que eu já vos tinha dito, não é obrigatório a adesão ao Business Ambition for 1.5, portanto, obviamente, não é necessário esta submissão de metas à SBTI, mas para quem se queira diferenciar, esta é uma forma de o fazer. Pronto, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, esta apresentação depois então será partilhada. Bem, não havendo questões para já, mas se alguém tiver, pode perfeitamente colocá-las no chat e nós vamos ficando atentos. Vamos passar então ao Lucas. O Lucas é o responsável global pelo Climate Ambition Accelerator e está aqui hoje para nos falar sobre o programa, como é que ele decorre, dar um bocadinho mais de pormenores em relação àquilo que já ouvimos. Olá, Lucas, bem-vindo. Força. Vamos ver se não temos problemas com a partilha. Não, perfeito. Raquel, se você conseguir compartilhar a tela, aquela apresentação que eu pedi, mas enquanto a gente vai colocando a apresentação, um prazer para as pessoas que eu estou falando pela primeira vez, olá de novo, para quem eu já tinha conversado antes. Meu nome é Lucas, eu sou o responsável global pelo acelerador de ambição climática, o Climate Ambition Accelerator. Pelo sotaque, acredito que já perceberam que eu sou do Brasil, mas eu vivo aqui em Porto, então talvez até próximo de alguém que viva aqui mais para o norte também. Como a Anabela falou muito bem, o Acelerador de Ambição Climática é um programa focado em capacitar e treinar empresas para que elas possam definir essas metas baseadas em ciência. Uma coisa muito importante quando a gente fala sobre as metas baseadas em ciência, sobre ambição climática, sobre próximos passos, é sempre pensar que a inovação e enfim, o próximo passo, o mais além do que é necessário, sempre vai chegar para todo mundo. Pode chegar de uma maneira planejada e estratégica, ou pode chegar de uma maneira com um tom mais de urgência, no sentido de todo mundo já fez e agora eu preciso fazer. Se puder passar para o próximo slide já, Raquel. E dentro desse contexto de que a inovação, a ação climática vai chegar, porque é o nosso único futuro possível, não temos muitas outras chances e muitos outros jeitos de seguir com a economia como a gente está agora. Então, como vai chegar a inovação climática, é muito importante entender se a nossa empresa está pronta para tomar esse passo, se a nossa empresa está pronta para essa transição para uma economia de baixo carbono, para uma economia net zero, uma economia líquida, com carbono líquido zero, como a gente fala. Então, o desenho do programa, como eu comentei, é um programa, como a Anabela comentou, é um programa de 6 meses. A ideia, muito, muito resumidamente, é preparar as empresas com o conhecimento e as habilidades que elas precisam para definir essas metas baseadas em ciência. Às vezes são detalhes pequenos que faltam na nossa gestão interna, mas com esses poucos passos a gente consegue tomar decisões maiores. O programa ele é desenhado de uma maneira global, mas ele é entregue de uma maneira contextualizada e local.
Isso eu acho que é um diferencial que a gente vê em muitos treinamentos. A gente pode entrar hoje em sites de educação online e ver esse tipo de treinamento de uma maneira globalizada, que às vezes peca por perder um pouco dos detalhes, como que está a economia portuguesa, qual que é o panorama que as empresas portuguesas estão inseridas e quais são os desafios que elas enfrentam também. Então, acredito que essa contextualização é muito importante. Por mais que eu esteja vivendo aqui no Porto já há quase 2 anos, com certeza o time da rede de Portugal, do Pacto Global, vai saber muito melhor como lidar, como trabalhar com as empresas portuguesas, do que alguém que está desenhando esse programa de maneira global. Então, acho que a contextualização é um aspecto bem importante. O programa está sendo implementado este ano especificamente por mais de 44 países ao redor do mundo. Então, vocês vão estar trabalhando o mesmo conteúdo, o mesmo nível de discussão e de profundidade técnica que outras empresas do mundo inteiro vão estar trabalhando. E a gente tenta sempre ter algumas oportunidades de intercâmbio, onde as empresas podem também conversar um pouquinho com empresas de outros países para entender um pouco mais do que está acontecendo na arena climática em outros contextos também. Como a Anabela também comentou, o programa ele tem 6 meses, mas ele é dividido em 3 módulos, então a gente vai começar pelo começo, por mais que seja redundante, a gente começa pela parte de fundamentos, o que é gás de efeito estufa, o que são metas baseadas em ciência, de onde veio, que Lucas, ciência desculpa. é essa? Vocês conseguem ver o ecrã da apresentação? Eu estou Não, aqui acho na que dúvida porque isto deu-me aqui um erro. Não estão a ver, pois não? Não, Se não calhar o estamos a Lucas ver, está não. aqui. Deixamos. Deixem-me tentar outra vez, então. Peço imensa desculpa, mas eu estou sem aqui a problema. tentar ver. E agora, conseguem ver? Sim. Sim. Agora eu vejo. Então vamos tentar. É para passar à frente um bocadinho, não é, Lucas? Pode passar 2 slides, que eu estou dos 3 módulos. Vamos ver se a gente consegue. É que, Agora nós estamos mais... Ó, Lucas, já agora, Pois os é. fundamentos nunca são demais. Nunca. Sem dúvida. Nos fundamentos, eu acho que é onde, muitas vezes, conversando com as empresas de alto nível, empresas mais iniciantes, empresas que já estão numa jornada há mais tempo, que estão começando agora, quando a gente fala sobre os fundamentos, tem dois aspectos positivos desse módulo. O primeiro é quando você está vendo pela primeira vez, de fato, aprendendo e vendo o que você não sabia. E o segundo é quando você está revisitando um tema que você já sabia, mas que tem coisas novas acontecendo. A ciência climática, ela vai avançando e ela está numa evolução muito acelerada. Então, é sempre bom a gente revisitar alguns conceitos para estar sempre atualizado. Partindo desses fundamentos, depois, começando em maio, mas mais para frente, a gente vai para a parte do business case. Então, não só ficar na parte técnica e na parte científica, que a gente às vezes já está cansado de ouvir, a gente também vai ouvir também empresas, por exemplo, aqui que a gente vai ter hoje, empresas comentando um pouco da jornada delas, como é definir uma meta baseada em ciência, quais são os desafios, quais são as áreas que a gente tem que engajar e o que a gente pode fazer. E aí, lá para o final do programa, por volta de setembro desse ano, a gente vai abordar a parte da implementação, pensando num cenário futuro, onde todos já tenham as suas metas, já estamos prontos para gerenciar e reduzir as nossas emissões. Qual que é o próximo passo? Como que eu gerencio as minhas emissões? Como que eu engajo a minha cadeia de valor para também gerenciar as minhas emissões no âmbito 3? Então, a gente tenta fazer o programa de uma maneira completa, pensando no presente, no futuro próximo e no futuro mais distante também. No próximo slide, é um slide repetido, a gente já viu, mas só para lembrar também que tem esses diferentes níveis de engajamento durante o programa, sempre começando com a reflexão individual, que são as sessões que vão estar online na nossa plataforma Academy. Depois a gente tem as sessões em grupo, onde todos vocês vão ter a oportunidade de esclarecer dúvidas, de tirar qualquer questão, qualquer coisa que não ficou muito clara, trazer um pouco do seu contexto também. Falar, eu entendi que tem isso e isso acontecendo, mas e se a minha empresa tem essa situação? Como eu posso trabalhar? Então, nessas sessões, geralmente são sessões bem participativas, onde a gente consegue ter uma discussão bem interessante.
E, obviamente, usando da nossa rede, do Pacto Global, e numa estrutura global, mundial, a gente também tenta organizar algumas sessões em grandes eventos que tem ao longo do ano. Sempre mandando os convites, mandando os links, quando são sessões online, para todos, para que vocês possam participar também da maneira que for possível. No próximo slide, acho que vai ter que trocar de novo. No próximo slide, a gente vê um pouquinho, só um breve spoiler do que a gente trabalha no programa. Então, a nossa plataforma de educação online, o Education, o UN Global Compact Academy, ele traz todos esses materiais de uma maneira muito fácil de manusear, muito fácil de utilizar, e você pode também baixar, fazer o download dessas apresentações para utilizar internamente. Se você quiser fazer uma apresentação para alguma área vizinha na sua própria empresa, se quiser levar para casa para estudar um pouco mais também, não tem problema, sempre no seu ritmo, no seu nível de aprendizado. E aqui está um exemplo bem legal de uma empresa da Dinamarca, o Grupo Stark, que eles comentam, que eles encorajam as empresas a tomar esse passo em direção ao acelerador, não interessa onde você está da jornada. Se você está muito no começo, fala, Lucas, acho que vai ser muito avançado para mim, melhor nem começar. É um programa super adequado, porque a gente começa lá do comecinho. Se você pensar, Lucas, eu já estou lá na frente, só falta um pequeno detalhe para eu ter uma meta baseada em ciência. Também pode ser um programa interessante, porque você vai ouvir os desafios que os outros têm, vai ouvir as soluções que os outros encontraram e pode encontrar aí também o último passo que falta para você. Então, não interessa muito o nível de maturidade que a sua empresa tem, onde está nessa jornada para metas baseadas em ciência, é um programa que pode te ajudar a avançar. E, por fim, só para falar um pouquinho dos números, acho que é sempre legal a gente entender do que a gente está fazendo parte. Nos 2 primeiros anos, somando os 2 primeiros anos, mais de 1.500 empresas participaram. A gente tem quase 70 países já representados aqui no nosso acelerador. Mais de 50 redes locais têm participado, têm engajado as suas empresas para participar disso. E a gente já tem visto resultados interessantes. Mais de 100 empresas já começaram a trabalhar com a iniciativa Science Based Targets depois de participar no acelerador. E aqui a gente tem algumas frases interessantes, 2 depoimentos bem curtos que a gente viu. Como eu comentei, o programa ele é adequado para audiências técnicas e não tão técnicas, pessoas que já estão avançadas e que estão começando. E, no segundo lugar, que o programa ele te traz um benchmark para entender onde você está hoje. Então, a gente não quer apagar tudo que a empresa está fazendo, começar do zero. A gente quer trabalhar junto para construir o caminho que falta para chegar na ambição climática necessária para que todo mundo junto consiga cumprir o que o Acordo de Paris coloca para a gente como desafio. Então, não vou me estender muito mais aqui, acho que a ideia é mais ouvir também a empresa comentando, a TMG comentando com a gente um pouquinho da jornada dela, mas qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. A gente vai ter outras sessões de esclarecimento de dúvidas no mês de março e vai até abril as inscrições, mas eu deixo de novo o convite para que vocês façam parte desse movimento, que vai acontecer, vocês entrando ou não. Então, é sempre importante pensar se a nossa empresa quer liderar um movimento, quer fazer parte de um movimento, ou se a gente quer ser pego de surpresa. Eu acho que liderar e fazer parte é sempre mais positivo para todo mundo. Mas, de novo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo tempo. Obrigada, Lucas, muito obrigada. Muito bem, vamos então ouvir de uma das empresas que já participou numa edição do Climate Ambition Accelerator e que também já tem metas aprovadas pela SBTi, a TMG Automotive, e que está aqui hoje representada pela Bárbara. Boa tarde, Bárbara, bem-vinda. Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite por parte da Global Compact Portugal. É um gosto estar hoje aqui com vocês a expor a nossa experiência do Climate Ambition Accelerator, do programa, da participação do programa, e também dar a conhecer-vos também o nosso percurso de validação dos Near Term Targets com a SBTi. É um processo complexo, desde o início, desde a quantificação até à validação, e pronto, então eu tenho aqui uma pequena apresentação, eu vou tentar fazer o share. Primeiramente vou dar um overview do que é a TMG, só para quem não conhece,
e depois falar um bocadinho do nosso caminho até à submissão dos targets. Por favor, avisem quando estiverem a ver o ecrã. Já estamos, sim. Já estamos Já a ver. estamos? Perfeito. Ok, Tá, ótimo. ok. Pronto, então nós somos a TMG Automotive. A TMG Automotive faz parte do grupo Têxteis Manuel Gonçalves, em que foi criada em 1937, na altura chamava-se Fábrica de Fiação e Tecidos do Val de Manuel Gonçalves. Começamos com 7 tiares manuais e ao longo dos anos, em 65, foi renomado o nome e passou para TMG, como é conhecido o grupo Têxtil Manuel Gonçalves. Em 1971 foi quando nós tivemos o primeiro contacto com a indústria automóvel. Fornecemos o nosso primeiro material, a pele artificial, à Saab, é uma OEM, uma marca de carros que no momento já não existe, era sueca, e nós tivemos o primeiro fornecimento aqui próximo há 52 anos, ou seja, já estamos há 52 anos na indústria automóvel. Depois houve uma diversificação em termos de negócios em 85 e em 96, ou seja, no final dos anos 90, início dos anos 2000, houve uma redefinição estratégica e nós ficamos 100% a unidade TMG Automotive a fornecer o mercado automóvel e temos outras entidades independentes no grupo que estão mais dedicadas à parte do têxtil e nós mais nos têxteis revestidos. Em 2018 houve um aumento da capacidade, ou seja, nós temos 2 fábricas no norte de Portugal, uma em Guimarães e outra em Famalicão. E, como tinha dito há pouco, em 2021 fizemos 50 anos, celebramos os 50 anos de fornecimento à indústria automóvel. Eu peço desculpa, os slides estão todos em inglês, mas qualquer questão disponham. Aqui também a mensagem importante é o que é que nós fazemos. Nós na TMG Automotive, nós produzimos tudo o que é conhecida a pele artificial para o interior do automóvel, desde o revestimento para assentos, painéis de portas, painéis de instrumentos, apoios de cabeça, ou seja, tudo aquilo que temos contacto e é soft no interior do carro, é produzido, nós podemos produzir para esse tipo de aplicações. Pronto, isto foi só para dar aqui um overview, para conhecerem também um bocado a TMG Automotive, e agora vamos aqui demonstrar um bocadinho qual é a nossa jornada na sustentabilidade. Ou seja, nós temos aqui alguns dos highlights, nós fazemos parte da Global Compact Portugal, também fizemos o nosso caminho, e estamos a fazer o nosso caminho de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e todos os anos publicamos o nosso Communication on Progress, que nós denominamos como o nosso relatório de sustentabilidade, de acordo com as GRI. Internamente também fazemos a quantificação das emissões a nível do produto e a nível organizacional, que é um debate aqui também um bocadinho com o tema que estamos aqui hoje, que é a quantificação das emissões de âmbito 1, 2 e 3. Pronto, então aqui para vos dar um bocadinho como é que foi o nosso roadmap e como é que nós também participamos no Climate Ambition Accelerator. Nós em 2018 juntamos-nos à Global Compact, ou seja, todo o nosso caminho desde o início em relação à sustentabilidade foi de mão dada também com a Global Compact. E ao pertencermos à Global Compact também temos que fazer o Communication on Progress, ou seja, em 2019 publicamos o nosso relatório de sustentabilidade e em novembro de 2019 a nossa CEO, a doutora Isabel Furtado, juntou-se ao Business Ambition for 1.5C, ou seja, também esteve presente neste evento. E isto foi um ato totalmente voluntário por parte da TMG Automotive. Com isto quer dizer que não houve nenhuma obrigatoriedade dos nossos clientes. Hoje em dia já sentimos esse tipo de pressão por parte dos clientes, mas digamos que a TMG Automotive foi totalmente proativa neste sentido. Uma vez que isto é de uma complexidade enorme, como sabem, nós vimos uma oportunidade de participar em junho de 2021 no primeiro programa do Climate Ambition Accelerator para nos ajudar. Nós tínhamos muitas questões, porque nós não tivemos qualquer tipo de
de suporte de entidades externas de consultoria neste sentido. E então nós vimos aqui uma oportunidade de juntarmos ao programa para aprendermos e aumentarmos e acelerarmos, como o próprio nome indica, o nosso conhecimento na quantificação de emissões e depois a própria submissão dos targets à entidade. E depois deste programa, nós fomos fazendo um trabalho paralelo também de quantificação das nossas emissões internamente, ou seja, fizemos o nosso trabalho de casa, e depois, em 2021, foi todo um trabalho de quantificação, o que nos permitiu, em 2022, fazermos a submissão dos targets e termos os nossos targets, os near-term targets, aprovados pela SBTi. Quero dizer que nós submetemos em 2019, ou seja, fizemos o Business Ambition, mas devido à Covid-19 nós conseguimos adiar a submissão dos targets tínhamos uma deadline até 2022 e cumprimos o prazo e claro que aqui o Climate Ambition ajudou principalmente na quantificação das emissões. Pronto, aqui nós trouxemos um bocado o nosso panorama geral das emissões de âmbito 1 e 2, como podem ver aqui com a parte da combustão e da eletricidade, a combustão mais referente ao âmbito 1 e a eletricidade ao âmbito 2 e as restantes, eu até vou pôr aqui o laser point para ser mais fácil, as restantes de âmbito 3. Como podemos perceber aqui, aproximadamente 94% das emissões são de âmbito 3. Como a Anabela disse muito bem no início, as de âmbito 1 e 2 são sempre muito mais fáceis de entender e de quantificar, uma vez que a maioria são dados primários, ou seja, a própria entidade tem acesso aos dados, sabe os consumos e tem uma maior facilidade de obter fatores de emissão dos seus fornecedores de energia. As emissões de âmbito 3 são bastante desafiantes. Primeiro porque o GHG Protocol às vezes não é muito fácil de entender, às vezes é difícil transportar todo aquele conhecimento do GHG Protocol à realidade da empresa, e aí o Climate Ambition foi bastante esclarecedor, uma vez que tentavam sempre dar a resposta tendo em conta a realidade da TMG Automotive, porque o que é interessante no programa é que traz bastantes empresas de setores totalmente diferentes. Às vezes as questões são as mesmas, mas a nível de emissões representam cálculos totalmente diferentes. Ou seja, é importante vocês também fazerem o vosso trabalho de casa e tentar perceber qual é a vossa realidade e expor essas questões durante o programa. Isso ajudou-nos bastante. E como podemos ver aqui, nós fizemos um screening do Scope 3 e com isto quero dizer que nem sempre temos dados primários para as de âmbito 3, ou seja, recorremos bastante a bases de dados, ou seja, dados híbridos. Sempre que podemos temos dados de fornecedores ou do resto da cadeia de fornecimento, mas é sempre muito complicado. No entanto, conseguimos ter uma ideia de que, principalmente as categorias de matérias-primas, o processamento dos nossos produtos, fim de vida e a parte dos investimentos, porque aqui os investimentos têm uma grande percentagem, porque estamos a contar com a nossa joint venture na China, ou seja, 35% de outra fábrica também impacta nas nossas emissões. Pronto, e com isto queremos dizer que ao menos conseguimos perceber, apesar de serem dados híbridos de âmbito 3, conseguimos perceber quais são os nossos maiores hotspots e trabalhar de maneira a melhorar estes dados e ao mesmo tempo fazer ações estratégicas que nos ajudam a mitigar estas emissões. Pronto, tendo este trabalho feito, que foi feito também em conjunto aqui com o programa, nós depois, quando tivemos todas as categorias e os âmbitos determinados, submetemos os nossos near-term targets à validação da SBTi. Pronto, aqui é para contar um bocadinho a nossa experiência. Nós submetemos os targets no final do ano, em outubro de 2022. É muito importante estarem também sempre a par eles todos os anos fazem um pequeno update aos critérios e de submissão, ou seja, é sempre muito importante e o programa ajuda nisso, a estarmos sempre a par das últimas novidades da SBTi, dos últimos requisitos. A validação é dividida em 5 partes. Há um questionário que nós temos que preencher e preenche-se a nível de emissões absolutas.
e eles fazem um primeiro screening, um screening inicial, que é basicamente eles conseguem perceber através do preenchimento daquele questionário se nós já cumprimos com os requisitos e com os critérios para a validação dos targets. Isto é um processo automático, demorou cerca de 15 dias, e depois é que alocam uma pessoa, neste caso, quem nos fez a parte da validação, juntamente com a SBTi, foi a CDP, a Carbon Disclosure Program. Foi uma revisão bastante detalhada. Eles fazem uma revisão, eles colocam imensas questões durante todo o processo. Eles dão uma estimativa inicial de 30 dias, business days, para terem o processo concluído, isto se também houver uma colaboração da nossa parte, porque eles fazem as revisões, depois fazem questões e nós temos 2 dias úteis para responder a estas questões. Se demorarmos mais tempo, o prazo aumenta. Ou seja, nós tivemos interesse a nível organizacional de cumprir os 30 dias úteis, ou seja, foi bastante intensivo, eles fazem bastantes perguntas, eles no início não pedem os cálculos, mas quando têm questões nós temos que demonstrar como é que chegamos ao cálculo, porque é que nós fizemos de uma maneira X ou Y, ou seja, eles pedem sempre um double check daquilo que nós fizemos. Eles também já têm bastante experiência dentro de setores similares, ou seja, para eles o facto de dar mais acima ou mais abaixo numa categoria, principalmente do âmbito 3, eles já começam a questionar, acho que está a dar muito elevado, que fator de emissão é que utilizaram, se calhar deviam utilizar este, ou seja, é um processo bastante interativo. Também posso dizer que aprendemos imenso com esse processo. Mas é bastante exaustivo e requer que estejamos disponíveis, ou seja, é uma altura em que nós temos que estar bastante disponíveis para este processo. Nós submetemos a nível era um screening de Scope 3, mas achamos que mesmo para um screening eles fazem perguntas bastante profundas, digamos assim, e vão ao cerne da questão, e mesmo quando excluímos categorias, eles querem perceber se nós quantificamos essa categoria e representa menos de 5% e daí termos excluído. Pronto, é um processo bastante interativo, e pronto, eles fazem 3 rondas de perguntas, 2 com uma única pessoa, e a terceira ronda é feita através eles têm um group discussion e fazem estas perguntas em grupo e validam essas perguntas. Por fim, após 30 dias úteis, nós temos a comunicação, se temos ou não os targets validados, e nós estamos bastante contentes que nós conseguimos ter os nossos near-term targets validados, ou seja, nós ainda conseguimos fazer os near-term targets a 15 anos, eu sei que as coisas agora mudaram, e neste momento penso, corrigem-me se estiver errada, que já só podemos a 10 anos, e nós temos a perfeita consciência que muito provavelmente vai-nos ser pedido para voltarmos a rever os nossos targets. Também tenho a dizer que os nossos targets foram revistos bastantes vezes durante a validação, ou seja, para sermos mais ambiciosos. E no final chegamos então com este compromisso com a SBTi e alinhado com a ciência climática, que é atingir as emissões de net zero até 2050, e vamos reduzir as emissões absolutas de âmbito 1 e 2, 70% até 2035, tendo como ano base 2021, e 40% até 2035 das de âmbito 3, e também nos comprometemos a ter 100% eletricidade renovável nas nossas instalações até 2025. 2050 é o nosso target público para a SBTi, no entanto, temos já alguns clientes a pressionar-nos para fazermos isto 10 a 11 anos antes. Ou seja, é algo que nós também estamos a trabalhar, e quanto mais rápido conseguirmos chegar à neutralidade carbónica, melhor, e é algo que nós temos como ambição. Após termos estes targets validados, nós representamos a primeira portuguesa no setor automóvel a ter os near-term targets validados pela SBTi, estamos muito orgulhosos por tal. E de momento já começamos a ter ações a caminhar para a descarbonização das nossas operações. Fizemos um investimento de 1 milhão de euros num parque fotovoltaico aqui na unidade da Auto 1,
conta com 8% do total de eletricidade, do consumo de eletricidade anual da Auto 1. Estamos neste momento a acabar de construir também em Auto 2, na outra unidade, e isto é uma das ações que estamos a implementar. Vamos, como já disse, 100% de eletricidade renovável em 2025 e, de momento, já fizemos um planeamento também para eliminação e substituição do gás natural aqui internamente e pronto, isto é um processo. O nível da âmbito 3 é muito mais complexo, uma vez que muitas das atividades não dependem só de nós, mas é um caminho e pronto, e basicamente era esta a mensagem que eu queria passar. Aproveitem o programa, aproveitem para fazerem as questões necessárias, são bastante pertinentes, e o que também acho que foi importante neste programa foi perceber que não estamos sozinhos neste barco, e isto é bastante complexo, mas é complexo para todos, e no final acho que estamos muito orgulhosos porque conseguimos ter os targets validados pela SBTi, e não é impossível. Por isso desejo-vos a todos boa sorte, e qualquer questão estamos ao dispor para Bárbara, esclarecer. eu gostava já agora que dissesse quanto é que pagou a SBTi, quanto é que pagaram? Por acaso saiu a fatura há pouco tempo, foi perto de 9.500 euros. Aumentou desde o início. Sim. Nós, quando submetemos, não eram estes os valores, Não. mas eu penso que mesmo a própria SBTi no início não tinha a CDP a fazer a validação dos targets. Agora as coisas estão muito mais apertadas, digamos assim, e a CDP é uma entidade que já tem bastante conhecimento neste tema, e são muito rigorosos. Nós ficamos surpreendidos com o rigor do processo de validação. Mesmo a nível do âmbito 3, nós não estávamos à espera que fosse tão detalhado. Mesmo para um screening, que foi aquilo que nós submetemos, foi bastante detalhada e rigorosa, mas também aprendemos com eles. Também é um processo interessante. Pronto. Ou seja, viu o dinheiro. Vi. Sim, não, é porque há imensa gente que nos faz essa pergunta e pergunta, mas é muito caro, mas é não sei o quê. E eu disse, mas olha que o dinheiro vê-se, porque consegue perceber. Exatamente. Pronto. Vê-se, até porque nota-se, nós não estávamos à espera que eles fossem ver com tanto detalhe toda a informação que foi enviada. Eles veem aquilo realmente com olhos de ver, eles estão atentos, eles nota-se que têm experiência, porque eles não veem os cálculos, eles veem os valores absolutos. Ou seja, é impressionante como é que eles fazem questões do género: estou a achar estranho ter este valor aqui, não é habitual, como é que chegou lá, e se calhar antes este fator de emissão. Ou seja, e aprendeu-se bastante, e também ajudam-nos a aumentar a nossa ambição, porque os nossos targets iniciais não eram tão ambiciosos, digamos assim, e acabamos por alinhar na estratégia. E acho que, apesar de ser um valor elevado, acaba por ser também um processo de consultoria, porque nós sentimos que aprendemos também com este processo. Muito bem, muito obrigada. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa à Bárbara ou comentar alguma coisa. Não. Mas encontramos ao dispor, se entretanto surgirem questões ou algo similar. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, Lucas, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Só para encerrar, muito obrigado, Bárbara. Eu acho que eu sempre gosto de participar dessas reuniões onde as empresas comentam um pouco, porque nada melhor, ninguém melhor para falar de um programa do que quem de fato participou do programa. E acho que uma palavra muito importante que a Bárbara falou é: não estamos sozinhos, e principalmente quando a gente fala do âmbito 3, que é muito complicado, a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer, e participar dessas discussões, essas conversas, te ajuda a entender a dúvida dos outros. Às vezes, essa dúvida que o seu colega na sessão XYZ teve, pode ser a dúvida que o seu fornecedor direto tem, e você pode começar a trabalhar com eles de uma maneira mais eficiente. Então, de novo, muito obrigado, Bárbara, obrigado à rede de Portugal, Obrigada. aqui do PAC também, pelo convite, e desejo ver todos vocês. Eu sempre tento me esconder em algumas sessões das locais também do acelerador, então desejo poder me infiltrar em alguma sessão
e ver esses rostos Lucas, aqui de muito novo. bem-vinda em todas, não há problema nenhum, não é preciso filtrar, é só entrar, não há problema nenhum, é tranquilo. Muito bem, Perfeito. então, muito obrigada a todos, obrigada Bárbara, obrigada Lucas também e obrigada aos participantes. Se tiverem dúvidas, sabem onde nos encontrar, se houver alguma coisa, estejam à vontade. Está bem? Até à próxima e boa tarde a Obrigada todos. e boa sorte. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau a todos. Obrigada. Boa tarde.